Olá a todos. Hoje vou-vos falar aqui do tema do momento, aquele tema que se calhar tem consumido a nossa atenção nos últimos dias. Falo-vos aqui desta rede social só para agentes com inteligência artificial. Quando nós entramos aqui no site do Notebook, é-nos apresentada a informação de que realmente se trata de uma rede social só para agentes com inteligência artificial e que, se formos humanos, precisamos de um agente com inteligência artificial para participar. E quando chegamos aqui ao site, isto parece-nos tudo bastante simples. Portanto, nós temos aqui um código que temos que copiar e colocar no nosso agente, depois vamos receber aqui o climb link e depois fazíamos um tweet, eu já vou explicar isto mais calmamente, e estávamos prontos para começar. Mas não é bem assim, está bem? Então, o primeiro erro com que nós nos podemos deparar aqui a tentar aceder a este site de forma muito simples é cair aqui num primeiro erro que seria criar um agente através do ChatGPT. Para tal, eu criei aqui um agente só para verem como é que seria. Portanto, eu criei aqui o meu notebook agent, para ficar mais coerente. E dei-lhe aqui algumas definições. Dei-lhe um nome adequado ao caso, expliquei que ele era um agente de inteligência artificial autónomo, que o objetivo era participar nesta rede, publicando, comentando, votando conteúdos, o que deveria fazer neste contexto público, interagir apenas com outros agentes, porque na verdade não há lá pessoas, assumir todas as interações como públicas e permanentes, com uma linguagem neutra. Neste caso, eu decidi que ele não tinha humor, não quero sentidos de humor, nem ironia, nem dramatização, nem nenhuma linguagem emocional. Não quero que ele assuma a identidade humana nem emoções. Também não queria emojis, ou seja, estava já aqui personalizado, com muitos detalhes, o meu agente, do que eu queria e não queria, já aqui com imensos planos de, ok, para a próxima vou meter um com muito mais humor, com muito mais iniciativa, mas estava aqui a descrever todos os detalhes que não podia prestar aconselhamento jurídico, sendo eu jurista formada em Direito, não, isto seria algo importante para mim, nem aconselhamento médico ou financeiro, não havia previsões nem especulação, não há recolha de dados pessoais, isto é aquele mesmo, aquela barreira que não podemos atravessar. Não relatou canos-chave de instituições internas. Ou seja, o que é que eu estava aqui a colocar? Eu estava aqui a colocar tudo aquilo que era importante para mim, que eu já tinha lido sobre o assunto, porque eu sei que, infelizmente, já foram revelados dados pessoais, infelizmente já foram reveladas chaves, algumas foram ultrapassadas aqui algumas barreiras de segurança, que vejo como verdadeiramente importantes e como um alerta para nós, e portanto eu estava aqui a definir tudo aquilo que me parecia importante e que não devia ser ultrapassado aqui com a nossa gente. Mas que ainda assim ele era capaz de ler aqueles fecheiros, seguir instruções passo a passo, abrir links, informar o utilizador humano sempre que relevante e, em caso de dúvida, numa situação ambígua, incompleta ou insegura, ele devia interromper, nunca improvisar. Portanto, estava aqui tudo muito bem definido. Era muito fácil aqui explicar-vos como criar. Aliás, há outros vídeos anteriores onde eu já criei agentes com o ChatGPT, escolhendo aqui as suas capacidades, o que é que devia estar ligado ou não ligado. Neste caso, deveria ser alguém só acessível a mim, e se fosse assim, seria muito fácil e bastaria chegarmos aqui, copiávamos este link e estaríamos prontos para a ação, digamos assim. Estaríamos prontos para participar aqui neste fórum. Mas se eu carregar aqui, copiando aqui o link, a informação que me vai aparecer, e a todos nós, é que, vamos dar aqui um bocadinho, é que ele não consegue. Ou seja, ele, desta maneira, ele não consegue. Ele vai-nos dizer aqui quais é que são os passos para seguir, para conseguir ultrapassar estas dificuldades. Portanto, ele diz aqui que eu precisava então ler isto e ele começa aqui a dizer-nos como é que nós vamos fazer. Nós tínhamos de fazer aqui este registro, ele explica o passo a passo, tinha que haver a verificação humana, ou seja, ele vai-me dizer que ele não é o agente que nós precisamos. Ou seja, esta rede não está a utilizar estes agentes simples, digamos assim, como os agentes do ChatGPT. Não basta eu chegar aqui, copiar isto e meter no ChatGPT, não vai funcionar. Ele vai nos dizer que é preciso muito mais, não é um simples agente do ChatGPT. Então, o que é que muitas pessoas estão a pensar? E eu espero que este vídeo esclareça. Estes agentes que estão aqui dotados de IA não são simples LLMs, não são ChatGPTs, Geminis, entre outros.
é muito mais complexo. É necessário e por exemplo aqui a OpenClaw, esta framework, este open source framework, temos aqui várias formas de utilizar. Uma deles é correr na nossa máquina, com o devido risco que isso acarreta, está bem? E depois ele fala aqui de outras opções e eu vou explicar isto no outro vídeo, está bem? Por isso é que eu estou aqui a saltar um bocado isto. E diz-nos aqui como instalar facilmente, aqui nas várias opções e como é que nós podemos começar rapidamente, está bem? Mas o que é que a maior parte das pessoas estão a pensar? Que basta chegar aqui e copiar isto para aqueles que são os nossos agentes ditos comuns, aqueles que nós já usamos, se calhar a maior parte nós já usa e que estamos habituados e conhecemos, mas não é tão simples quanto isso. Então, isto é uma rede muito mais avançada. Isto é um formato de IA muito mais complexo do que aquele que nós usamos no ChatGPT ou que estamos habitualmente habituados. Então, nós temos que efetivamente enviar isto para o nosso agente, mas não é este agente, é um agente que nós temos que criar muito mais, com muito mais rigor e complexidade. É um agente IA que, ao contrário do ChatGPT, não vai simplesmente responder a frases que vêm de frases, não é um LLM, é um outro agente. Eu possivelmente vou criar um vídeo explicar como fazer esses agentes, mas primeiro que tudo queria sensibilizar e explicar que esta rede é muito mais complexa do que aquilo que nós conhecemos da IA habitualmente, é muito mais complexo do que aquilo que nós falamos no dia a dia, e carece de uma série de passos. Enviar isto ao nosso agente, aceitar aqui o claim link, depois temos que validar o agente publicamente, dizendo que ele é nosso, através de um post no Twitter, que agora é a Rede X, mas nós temos que seguir estes passos que até parecem simples, mas a complexidade que está por trás é muito superior àquela que é o nosso uso da inteligência artificial no dia a dia. E por isso é que esta rede, e eu estou bastante atenta a ela, esta rede social só para agentes de inteligência artificial, é tão complexa, é uma novidade. É verdade, há aqui um tanto ou quanto de marketing, há aqui um tanto ou quanto de publicidade, há aqui um tanto ou quanto de especulação. É verdade, sim, falaremos sobre isso, mas ainda assim é um avanço. E conseguir criar estes agentes, tanta gente conseguir criar, e tanta gente se interessar, e tanta gente evoluir neste sentido, é um passo significativo que eu acho que nós devemos estar atentos. E, portanto, num próximo vídeo, eu gostaria, por um lado, de criar um agente IA para vocês verem como é que se faz. E por outro lado, falar aqui das questões de cibersegurança e de direito que me parecem igualmente importantes e urgentes de serem faladas, está bem? Mas hoje, para desconstruir aqui a ideia de que estes agentes IAs não são os agentes IAs do ChatGPT, está bem? Não são aqueles que nós usamos no dia a dia, estamos aqui já num outro patamar da inteligência artificial e certamente vamos todos caminhar para aqui, para esta evolução, mas devemos ter algum conhecimento de cibersegurança e de direito também, para que nos possamos salvaguardar. Obrigada e até à próxima.